Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia espera muitíssimo que sim, que vocês estejam muito bem, que estejam gostando das nossas aulas, tá? E que estejam aproveitando o máximo que a gente pode. Olha, hoje nossa aulinha será de ciências, certo? Presta atenção. Nós vamos falar hoje sobre transformações químicas e os impactos ambientais. O mundo em que a gente vive é um mundo muito consumista. Muitas pessoas elas deixam de utilizar, de consertar as coisas que poderiam consertar e utilizar novamente e comprar coisas novas. Mas o que fazer com as coisas velhas? Por exemplo, uma televisão velha, que você está querendo uma mais moderna, compra. E a velhinha, o que a gente faz? Descarta no solo? Não pode, né, gente? O descarte de coisas diretamente no solo, ela acaba... Na página 26 de Ciências, nós temos as transformações químicas e os impactos ambientais. Logo abaixo, nós temos uma conversa entre os personagens, tá? O que devo fazer com minha bicicleta? Jogar fora? Talvez, mas é preciso informar-se sobre a melhor forma de descartá-la. Isso mesmo, certas transformações químicas, como a ferrugem, podem causar danos ao ambiente. Olha, logo abaixo a leitura, vamos acompanhar? Materiais enferrujados, oxidados, como latas, carrocerias de veículos, restos de barco e navios abandonados podem causar sérios danos ao meio ambiente, além de ficarem expostos à chuva e ao vento. Por um longo tempo se deteriorando, podem ser objeto de contaminação do solo, do ar e da água. Você sabe que todos os materiais descartados no meio ambiente trazem uma série de prejuízos, não é mesmo? Então pense sobre o seguinte. Olha, presta atenção. Essa conversa inicial entre os personagens, ela mostra basicamente como o descarte de resíduo pode ocasionar grandes consequências no ambiente, tá? Na hora que Marina diz que o que ela vai fazer com a bicicleta velha? Ela vai jogar fora? O que o colega fala para ela? Que talvez sim, ou talvez não. Esse talvez não, ela poderia, por exemplo, reciclar. Se a bicicleta não está dando mais para você, o que você faz? Pode doar para outra criança que esteja precisando, não é? Nada de jogar na natureza, porque tudo isso, gente, que é jogado de forma indevida no solo, acaba ocasionando um grande problema ambiental, tá? A partir de agora, nós vamos aprender como que a gente vai conseguir fazer o melhor descarte dessas coisas, tá? E também ver como essas transformações químicas podem causar no meio ambiente. Lá no terceiro quesito, tem assim: se Marina descartar sua bicicleta no meio ambiente, o metal demorará muito ou pouco tempo para se decompor? Vamos continuar a leitura e depois a gente volta para poder explicar essa resposta, tá? A decomposição é uma transformação química que ocorre em muitos materiais, cujo tempo varia muito. Alguns materiais, como parte de plantas ou animais mortos, por exemplo, decompõem-se em um curto espaço de tempo, ou outros, como o vidro e alguns plásticos, demoram um longo tempo. Alguns desses materiais, em vez de serem descartados no ambiente, poderiam ser reciclados, tá? Marina está certa. A reciclagem é uma das formas de evitar a decomposição de matérias recicláveis e também de impedir que o novo material sofra transformação. Veja na tabela a seguir exemplos desses materiais e benefícios que eles podem trazer quando são reciclados. Marina diz assim: devemos evitar ao máximo que os materiais recicláveis sofram decomposição. E aí, voltando para a pergunta do terceiro quesito, vocês acham ela jogando esse material da bicicleta no meio ambiente, vocês acham que vai demorar muito ou pouco tempo para se decompor? Gente, presta atenção.
Se essa bicicleta ela for feita de ferro, o ferro ele dura mais ou menos 10 anos para se decompor na natureza, tá? Se esse material obter alguma parte de alumínio da bicicleta, só a partezinha do alumínio da bicicleta ela vai durar de 100 a 500 anos para se decompor. Olha, na tabela da página 27, tá dizendo assim: a matéria que vai ser reciclada. Se você, por exemplo, pega um papel que estava usado e você recicla ele, você evita que 20 árvores sejam destruídas, tá? E o papel na natureza ele se decompõe rápido. Ele passa só alguns meses para poder se decompor. O plástico, você reciclando o plástico, pegando as garrafas PET, levando para o local de reciclagem, e as pessoas que trabalham com a reciclagem fazendo o trabalho da reciclagem, você está evitando a extração do dobro do petróleo, tá? Porque o plástico ele vem do petróleo. E o petróleo ele é um recurso natural. E como tudo, todo recurso natural, ele pode um dia acabar. O plástico ele dura algumas centenas de anos, como a tia falou, entre 500 anos, tá? Material alumínio. Você reciclando 1.000 quilos de alumínio, você evita a extração de 5 toneladas de bauxita. E ela se decompõe entre 100 e 500 anos, tá? Reciclando 1.000 quilos de vidro, você está evitando a extração de 1.300 quilos de areia. O vidro ele vem da areia. Então, quanto mais vidro eu jogo na natureza, eu não faço a reciclagem dele, eu estou fazendo com que 1.300 quilos de areia seja suficiente para fazer 1.000 quilos de vidro. E o vidro ele dura em torno de 4.000 anos. Olha aí, muitos anos para poder prejudicar a nós mesmos, não é? Vejam, gente. Logo do lado do glossário eu tenho assim: além do reaproveitamento, a reciclagem de materiais contribui para a diminuição da quantidade de lixo incinerado ou despejado em aterros sanitários e de seu impacto sobre o ambiente. Olha, quando a gente pega nosso lixo da nossa casa, é pouco, né? Mas se a gente, por exemplo, mora num condomínio, coloca aí umas 10 casas, digamos assim, a lixeira ela vai ficar bem cheia, não vai? Quando o caminhão do lixo vir para o meu condomínio buscar o meu lixo, ele já está trazendo muito lixo da comunidade inteira. Esse lixo ele vai ser descartado em um lixão. Aquele lixão onde o lixo foi levado, aquele solo ele vai ficar pobre, gente. Ele não vai ter os sais minerais precisos para poder fazer uma plantação, por exemplo. Ele vai durar muito tempo para poder ele se renovar. Então, presta atenção. A gente mesmo, dentro da nossa casa, podemos contribuir para que a reciclagem seja feita, separando os materiais, levando para o descarte certo e assim contribuindo com o equilíbrio da natureza. Quarto quesito. Ao reciclar, também estamos transformando matérias, seja física ou quimicamente. Dê exemplo de 2 produtos feitos a partir da reciclagem do alumínio. Pensa aí, olha direitinho na sua casa, veja se tem alguma coisa de alumínio que foi reciclado. Ou se não, tia, eu não tenho nada na minha casa que tenha sido reciclado de alumínio. Pensa aí o que a gente pode fazer para reciclar o alumínio. E responde para mim, por favor. Muitas transformações químicas acabam prejudicando o meio ambiente, tá? A fumaça, a queimada, as indústrias, todas essas transformações químicas, elas acabam prejudicando o ambiente. Eu prejudico a água, quando eu jogo dejetos que vêm das indústrias diretamente na água, eu estou prejudicando aquele bioma, por exemplo, dos peixes, dos animais aquáticos, tá? Quando eu jogo a fumaça do meu carro, dos ônibus,
de fábricas, dessas coisas todas. O que acontece? Eu estou poluindo o ar. Com o ar poluído, vem as doenças respiratórias. E com as doenças respiratórias, os seres humanos ficam muito prejudicados, tá? Além disso, eu tenho também, por exemplo, os dejetos que são jogados diretamente no solo, empobrecendo aquele solo que poderia, por exemplo, fazer uma grande plantação e ajudar a economia do nosso próprio país. Na página 27 diz assim: muitas outras transformações químicas afetam o equilíbrio do ambiente. As queimadas e os incêndios, as indústrias e o grande movimento de veículos nas grandes cidades, por exemplo, levam a enorme emissão de gases resultantes da combustão, como o monóxido e o dióxido de carbono. Na atmosfera, a saúde do ser humano, então, é muito afetada. Quinto quesito: que problemas relacionados à saúde podem ocorrer devido à poluição do ar? Troque ideias com seus colegas e professor. Gente, grandes são os problemas que a poluição ela ocasiona na nossa vida, né? Principalmente a poluição do ar, ela vai diretamente para a nossa respiração. Se o ar está poluído, nós estaremos colocando para dentro do nosso corpo ar poluído, certo? E o que acontece? Acontece as tosses, acontece as doenças respiratórias como asma, muitos problemas mais sérios que podem ocasionar por conta da fumaça, tá? Então eu quero que vocês pensem e respondam aí para mim neste quinto quesito, pelo menos 3 tipos de doença que pode ser ocasionada pela poluição do ar, por essa fumaça toda sendo colocada, jogada no ambiente. Sexto quesito: indique 2 ações para diminuir a emissão dos gases resultantes da combustão. O que você acha que é preciso fazer? 2 coisas. Pensa aí na sua casa e responde para a tia, depois no seu manual. O que a gente pode fazer enquanto ser humano para evitar que essa fumaça seja descartada tão séria na natureza? O que eu poderia fazer? Uma das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, e já está sendo feita em muitos carros novos agora, é o filtro, tá? O filtro de ar. Os carros antigos não têm. Muitos carros antigos eles jogam diretamente a sua fumaça no ar. E esses carros novos eles estão vindo com um filtrozinho que diminui bastante a jogada do ar poluído na natureza. Olha, a tia vai deixar na página 29 uma hora da pesquisa para você realizar no seu caderno de ciências. Você vai pesquisar e fazer um resumo de formas como podemos diminuir esses impactos ambientais relacionados às transformações químicas dos materiais. Lembre-se do que já estudamos em anos anteriores. Então, eu vou querer que vocês façam um resuminho explicando para a tia como que vocês acham que deve ser feito para diminuir. O que eu posso evitar para poder diminuir esses impactos ambientais na natureza, certo? Logo no finalzinho da página 29, nós temos aquilo que a tia acabou de dizer sobre os lixões, sobre tudo que é jogado fora e poderia ser reciclado. Vejam a grande pergunta, a grande descoberta que Urbano fez. Qual é o impacto dos produtos descartáveis no meio ambiente? Urbano ficou pensando sobre as ações do ser humano que podem causar desequilíbrio. Entre essas ações, ele se lembrou do descarte de produtos descartáveis no lixo. Você sabia que 1/3 do lixo doméstico é composto por produtos descartáveis? Urbano tem razão. Quando não praticamos a reciclagem, todo esse material vai para lixões, aterros sanitários e até mesmo para os rios e mares, o que pode afetar drasticamente a vida dos seres que fazem parte dos ambientes aquáticos. Estima-se que boa parte dos resíduos descartados de forma inadequada é composta por embalagens e sacolas plásticas, que podem provocar anualmente
a morte de mais de 1 milhão de aves e 100 mil mamíferos marinhos. O uso do produto descartável cresceu muito nos últimos tempos, principalmente pela sua praticidade. Quem não gosta de ir ao supermercado, por exemplo, e pegar uma bandeja com alimentos já cortados e embalados, prontinhos para serem consumidos? Essa praticidade, no entanto, pode custar muito ao meio ambiente e também ao nosso bolso. Então, preste atenção, pessoal. O mundo está muito consumista. Isso não é um caso isolado só no Brasil. Isso é mundialmente já, infelizmente. É muito consumista. As pessoas compram muitas coisas e às vezes descartam de forma totalmente errada. Algumas empresas, como alguns supermercados, por exemplo, eles estão evitando entregar suas compras em sacolas plásticas. As pessoas levam suas sacolas de casa de forma recicláveis, né? Ou então elas levam dentro do carrinho, colocam dentro do seu transporte e chegando na sua casa ela armazena da melhor forma. Essas empresas elas estão evitando que toneladas de sacolas vão ao lixo todos os meses. Então vejam bem, se essas sacolas forem para o lixo, elas vão diretamente para o lixão. Algumas pessoas têm o hábito de fazer a reciclagem, a coleta seletiva dentro da sua casa. Mas, infelizmente, ainda falta muito para poder a população se conscientizar que a reciclagem é o que tem que ser feito para poder evitar todos esses danos na natureza. Quando a gente vai à praia, por exemplo, tá? Estou falando que todo mundo faça isso, mas infelizmente tem uma grande parte da população que não guarda o seu lixo, deixa o seu lixo jogado na própria praia e ali aquele vento. Infelizmente, muitos animais acabam comendo aqueles lixos e acabam morrendo. Uma das formas para a gente evitar tudo isso é a gente pensar bastante nos 5 R's da reciclagem. No final da página 30, eu tenho um quadrado azul que ele mostra os 5 R's da reciclagem. Tem até uma musiquinha da Turma da Mônica, que alguns de vocês talvez já ouviram, que eles falam sobre os R's da reciclagem. Primeiro R é o repensar. Para isso, são necessárias algumas perguntas como: será que eu realmente necessito de objetos novos? Ou será que eu estou comprando por impulso e logo vou descartá-los? Estou descartando corretamente o lixo da minha casa? Então, gente, esse primeiro R aí é para a gente pensar, tá? Será que quando eu estou fazendo uma compra, por exemplo, de um celular novo, porque ele é de última geração, e aquele meu que eu comprei no ano passado, só porque não é de última geração ele não presta mais? Eu preciso realmente trocar por esse de nova geração? E o que eu vou fazer com o velho? Celulares, gente, descartado na natureza de forma indevida, ele é bem prejudicial à nossa própria saúde. Será que dentro da minha casa eu estou separando o que é o lixo orgânico, o que é o lixo reciclado, fazendo toda essa coleta seletiva? Se não, vamos começar a repensar, vamos mudar esse hábito da nossa casa. O segundo R é o reduzir, isto é, consumir menos, escolher produtos mais duráveis e com menos embalagens, fazendo economia. Se eu vou fazer uma festa, por exemplo, por que comprar copos descartáveis? Eu posso comprar, por exemplo, aqueles copos pode até ser de plástico também, mas que em outras festas eu pegue aqueles copos, lave-os e guarde, porque pode ser reutilizado. O copo descartável, não. Eu usei, eu tenho que jogar fora. Então, vamos reduzir. Quanto menos a gente consumir, é melhor para a gente, que a gente está economizando dinheiro, e é melhor para a natureza. O terceiro R é o recusar. Dizer não a produtos que prejudicam o meio ambiente. Sacolas, canudos e copos plásticos descartáveis podem ser facilmente substituídos, não acham? É basicamente o segundo R. A mesma coisa, praticamente. Reduzir e recusar.
Eu posso recusar, por exemplo, de ter que ir ao supermercado e levar e comprar o meu produto e sair colocando dentro de uma sacola um produto só. Ou eu pego uma sacola e utilizo para colocar mais produtos, eu simplesmente coloco dentro do carrinho e chego na minha casa, faço a limpeza e armazeno da melhor forma. O quarto R é o reutilizar. Que tal pensar em dar mais uma chance para um produto? Por exemplo, ao escrever em todo o papel e guardar folha de rascunho, você pode preservar árvores. Vejam, eu escrevo de um lado da folha, mas no outro lado eu não preciso só amassar a folha e jogar fora. Lá na frente eu posso precisar de uma folha para fazer o cálculo, aí eu lembro, poxa, eu tenho aquela folha que eu risquei e eu posso utilizar ela como folha de rascunho. Roupas, por exemplo, gente, é uma forma muito fácil de reutilizar. Se você tem uma roupa que não está dando mais em você, não jogue fora não. Procure uma pessoa que esteja precisando e dê para ela utilizar. Você assim está ajudando aquela pessoa que não tem a roupa e está ajudando a natureza. Porque até o tecido que a gente acha que é inofensivo, ele demora alguns anos para poder se decompor. O quinto R é o reciclar. Participe da coleta seletiva e dê outras funções aos diferentes materiais. Não precisa você fazer grandes coisas não, gente. Até você separar o seu lixo em caixas diferentes, em bolsas de cores diferentes. Aquelas pessoas que vão passar na sua lixeira, que trabalham com coleta seletiva, fica mais fácil para poder pegar o lixo e levar o melhor descarte do que ele está todo misturado. Agora diz aí para mim, na página 31 está perguntando o primeiro quesito. Você pratica algum dos 5 R's? Pensa aí na sua casa, o que é que você está fazendo? Você tá repensando, você está reduzindo, recusando, reutilizando ou mesmo reciclando? Me diz aí, escreve aí nesse primeiro quesito, de que forma você pratica algum dos 7 R's. Segundo quesito, você já viu em quantas coisas uma garrafa PET pode se transformar? Dê 3 exemplos. Pensa aí numa garrafa PET. O que é que eu posso fazer em vez de só jogar ela no lixo? O que é que eu posso fazer para aquela garrafa PET ela ter um novo objeto ser transformado daquela garrafa PET? Gente, tem algo tão simples para a gente fazer com a garrafa PET, por exemplo. A gente pegar, cortar a partezinha que é da tampa e, por exemplo, colocar um lápis, fazer um porta-lápis. A gente pode fazer vassouras de garrafa PET, tá? A gente pode fazer, fazendo de uma forma reciclada, eu posso fazer plástico novo novamente. Então, pensa aí e diz pra tia, escreve aí nesse segundo quesito, como que você pode reutilizar essa garrafa PET. Vejam, nós vamos agora fazer uma pequena experiência, tá? Essa experiência está na página 24 do Manual de Vocês de Ciência. Vocês vão precisar de 2 potes de vidro, tá? Eles podem ser também 2 copos de vidro. Vocês vão pegar uma esponja, uma lã de aço, bombril. Vocês vão partir ao meio, tá? Em um recipiente, você vai colocar este bombril sem nada, assim. E no outro recipiente, você vai colocar o bombril junto com um pouquinho de água, ó. Certo? E eu vou querer que vocês observem esses 2 potes. O primeiro pote que está só com o bombril sem água e o segundo pote que está com água. Deixa no cantinho aí da sua casa, vai anotando tudo o que acontece no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Porque depois a tia vai perguntar o que vocês constataram com essa experiência, certo? Beijão, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula de ciências de hoje e não esqueçam, tá? Vocês vão ter a aula, depois da minha aula, vocês vão ter a aula de inglês. Fiquem com Deus e até amanhã.